É necessário sofrer para pregar o Evangelho, para viver aquilo que Deus tem para nós? Nós chegamos no nosso dia 81º de plano de leitura. Estamos há 81 dias lendo a Bíblia e você é meu convidado para participar conosco. Se você não faz parte desse grupo ainda, eu quero andar com vocês durante esse ano todo, lendo o Evangelho, lendo o Antigo Testamento e comentando ele ponto a ponto. Se você tem alguma dúvida, deixe seus comentários. Esse link para participar está na descrição do vídeo. E vamos para o vídeo. Eu quero orar com você agora, que Deus possa te abençoar e que você tenha um dia, uma semana, um tempo de vitória, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela vida desse meu irmão, da minha irmã. Peço a tua bênção sobre ele, peço que o Senhor venha nos orientar através da tua palavra, que o Senhor venha iluminar o nosso caminho, meu Pai, que o Senhor possa nos capacitar, que cada palavra ministrada aqui venha diretamente de ti, do trono da tua glória, seja apenas palavras do Senhor ministrando nos nossos corações. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos Deuteronômio capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 e Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós estamos ali caminhando na livro de Deuteronômio, onde Moisés está repetindo a lei por uma nova geração, repetindo as orientações de Deus para uma nova geração, uma geração que Deus prometeu que iria entrar na Terra Prometida, uma geração que Deus prometeu que assumiria a herança que ele havia prometido. Eles iam entrar numa terra, iam guerrear com aqueles povos, e Deus estava instruindo para que eles não tivessem pena, que eles fossem corajosos, que eles cumprissem o tempo todo. E Deus, nesse capítulo que nós vemos que Deus promete bênçãos para eles se eles forem obedientes, mas ao mesmo tempo eles iriam ser tentados a desobedecer, eles iriam ser tentados a copiar as condutas daquele povo. E Deus tem cuidado de falar o seguinte: tome cuidado para vocês não imitarem as práticas desses povos que estão ali, porque o povo de Israel era ali naquele momento a justiça, o juízo de Deus contra aquelas nações que estavam vivendo práticas terríveis. Então o povo de Israel estava indo para expulsar aquelas nações de lá e ser exemplo, ser um farol para as outras nações. Aí nós andamos aqui em Atos dos Apóstolos e nós vemos o apóstolo Paulo junto com Barnabé visitando as igrejas. Eu quero trazer um ponto importante aqui. Nós precisamos sofrer para pregar o Evangelho. É muito comum ver isso, né? Que o verdadeiro Evangelho é aquele que incomoda o mundo. Isso é verdade. O verdadeiro Evangelho, quando eu falo verdadeiro Evangelho, é o Evangelho de Cristo, o Evangelho que Jesus ministrou, que quer salvar o homem da condenação dos seus próprios pecados. O homem está perdido na prática do pecado, e o verdadeiro Evangelho, ele conta para aquela pessoa uma novidade para ele. Ele não precisa mais viver daquele jeito para ser feliz. Ele pode receber perdão para os seus pecados. Existe uma nova forma de viver. Existe um mestre, um redentor que chegou para trazer liberdade para aquele homem. Às vezes aquele homem, aquela mulher, ela não se sente preso, mas o Evangelho revela que tipo de prisão a pessoa está vivendo. E que prisão é essa? A prisão da prática dos pecados, a prisão da prática de condutas que desagradam a Deus. Algumas pessoas vão resistir a isso, a grande parte das pessoas. Nem sempre as pessoas se convertem quando nós anunciamos isso a primeira vez. Então sim, o Evangelho verdadeiro, quando ele é ministrado, ele traz oposição. Isso é fato. E o sofrimento, eu tenho que sofrer? Depende do tipo de oposição que você vai sofrer, você vai ter. Por que sempre traz oposição? Porque a alma humana é contrária à vontade de Deus desde o nascimento. Isso está na Bíblia também. O coração do homem, ele é degenerado e precisa de Deus para purificar. Quando o Evangelho chega chamando um homem para se arrepender de coisas que ele não acha errado, isso é agressivo. Quando nós não queremos falar isso, nós estamos falseando o Evangelho. Esse é o falso Evangelho. O falso Evangelho é aquele Evangelho em que eu chamo a pessoa pecadora para andar comigo, para andar dentro da igreja, de uma cultura cristã, sem convidá-lo para se arrepender dos seus pecados. Sem apresentar que existe o perdão dos pecados e clamar para que urgentemente ele se arrependa desse pecado. Esse é o falso Evangelho. Por isso que é comum se falar que o Evangelho é acompanhado de oposição. Que a prática, e nem sempre você prega o Evangelho falando com palavras. Às vezes você está pregando o Evangelho por viver uma vida diferente. E isso também vai expor quem vive
de uma forma devassa nessa terra. É comum uma pessoa querer ser fiel a Deus, e as pessoas que estão ali ao redor, que não querem ser fiel a Deus, falam: não seja tão radical, não ande por aí. Não é questão de ser ou não ser radical. Existe a palavra de Deus e a Bíblia. Ou você crê na inspiração total dela, ou você não. Então tudo é relativo dentro dela. Então tem pessoas que vão querer relativizar a palavra de Deus e vai lê-la como se lê um livro de autoajuda. Eu vou pegar trechos que é bom para mim e vou aplicar aquilo na minha vida. Aqueles trechos que não tem a ver comigo eu não vou pegar. Não é assim que nós lemos a palavra de Deus. A palavra de Deus nós lemos ela toda para nós. E nós comparamos com a nossa vida a fim de encontrar pontos para que nós possamos consertar com Deus. Nós de fato não precisamos de pessoas para perdoar os nossos pecados. Você não precisa de mim para que eu ministre perdão de Deus para você. Simplesmente você precisa saber que o perdão de Deus já veio. E você pode hoje aí na sua casa, através de oração, pedir perdão para Deus, se arrepender dos seus pecados. E aqui esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha sido abençoado por ele. Não ache ruim quando as pessoas tentarem te sacanear, ou tentarem uma palavra melhor, tentarem te prejudicar porque você está pregando o Evangelho. Às vezes sim, você peca ao pregar o Evangelho. Se você passou por cima de algumas situações, você desrespeitou a casa de alguém, desrespeitou as pessoas. Então, se você por pregar o Evangelho machuca de verdade pessoas, então peça perdão disso. Um bom cristão, um cara que quer agradar a Jesus, quer agradar a Deus, ele não vai ter problema em pedir perdão. Até a sua alma vai falar: cara, não peça perdão, larga a mão disso, porque isso é o pecado falando para você. Mas se de fato você vê que pessoas têm se incomodado, você tem ofendido pessoas, então peça perdão, mas continue pregando o Evangelho. Mude a forma. Você não precisa ser agressivo para pregar o Evangelho. Você precisa ter convicção disso, convicção de que aquilo é verdade. E era o que o apóstolo Paulo tinha junto com Barnabé. Eles foram apedrejados e ainda assim ele continuou pregando o Evangelho. Ser apedrejado, ser tratado mal por uma sociedade inteira, seria motivo suficiente para uma pessoa que não tem certeza daquilo que está falando parasse de fazer aquilo. Só que Paulo mostra o quanto aquilo era real na vida dele, o quanto ele precisava continuar, por não desistir porque estava sendo maltratado. E é esse o desafio que eu faço para você, tá bom? Se as pessoas te tratam mal, sonda e vê se você não tem passado por cima de algum detalhe da vida da pessoa. Mas caso não, caso você cheque não, é apenas dor porque você falou algo que a pessoa não gostava, uma verdade que ela não gostava, então tenha paciência e continue pregando o Evangelho, porque assim você agrada a Deus. O importante é nós agradarmos a Deus e não aos homens. Amém? Que Deus abençoe você, um forte abraço e tamo junto, é nóis.